Fala galera do De Fora Pra Dentro, meu nome é Fabrício Kika e aqui nesse canal eu falo sobre a minha experiência de morar fora do Brasil. Eu estou fora do Brasil faz 15 anos, já morei em 5 países diferentes, tenho 3 nacionalidades, agora eu estou morando na Nova Zelândia e também falo nesse canal sobre viagens. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar para você que quem viaja mais é mais inteligente. Na verdade não sou eu que vou mostrar, né? É a ciência que vai mostrar. Nós vamos explicar isso para você, eu tenho certeza que você vai gostar. Ou seja, se você quiser ser mais inteligente, faça suas malas e viaje. Antes da gente começar esse vídeo, você deixa aqui o seu like, você se inscreve no canal e você marca o sininho de notificação. A gente está começando esse trabalho, então o seu like é fundamental. Você se inscrever também nos ajuda e compartilhe. Chame mais gente para cá. Tem vários vídeos interessantes, eu tenho certeza que você vai encontrar algum que vai te ajudar, ou nesse seu projeto de morar fora do Brasil, ou numa mochilada que você esteja planejando. Vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo na sequência. Bom, eu fico muito feliz de apresentar o que eu vou apresentar para vocês agora. Esse material é um material que foi desenvolvido numa grande pesquisa que envolveu muitos pesquisadores internacionais e que teve a participação de um grande amigo meu, o Caio, um amigo de infância e que nos deixou durante a Covid. Ele começou essa pesquisa, a participar dessa pesquisa, ele foi responsável pela elaboração da estrutura da pesquisa em 2015, 2014, 2015. E quando ele ia começar a publicar as publicações dos resultados dessa pesquisa, infelizmente, ele nos deixou pouco antes da hora. Então, esse vídeo é uma homenagem a esse meu grande amigo que, infelizmente, não está mais aqui com a gente. Mas a gente consegue ainda falar sobre ele e dividir o trabalho dele, que é sensacional. E nesse trabalho, vocês vão entender como se chegou a essa conclusão de que quem viaja mais é mais inteligente. Bom, trata-se de uma pesquisa gigantesca. Ele fez o PhD dele na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, e a parte dessa pesquisa era o seguinte: o grande guarda-chuva dessa pesquisa se chamava padrões de comportamento cultural, um estudo comparativo entre as normas de diferentes países. Bom, isso na verdade era uma pesquisa que envolvia muita gente, como eu havia dito, é uma colaboração entre 16 universidades de 8 países diferentes. A amostragem, ou seja, os questionários foram aplicados em 25 países e tiveram 14.700 participantes. O objetivo dessa pesquisa era gerar dados, criar um banco de dados extenso e que pesquisadores dessas universidades pudessem extrair os dados para suas próprias pesquisas. A pesquisa do Caio era a respeito de comportamentos culturais e assimilação de culturas diferentes. E como era essa pesquisa? Bom, essa pesquisa, como eu disse, era uma pesquisa gigantesca, uma pesquisa que engloba 25 países e 14 mil questionários. É uma pesquisa gigantesca e caríssima. E foi financiado por um grupo de universidades e um grupo de empresas. Como eu havia dito, essa pesquisa ela é dividida em 3 grandes blocos. O bloco principal eram 50 perguntas com questões culturais. Eu vou falar sobre elas na sequência. 500 questões socioeconômicas, sociodemográficas, ou seja, as pessoas se descreviam na pesquisa, então, idade, condição financeira, nível educacional, esse tipo de coisa. E 7 testes diferentes de inteligência. Eu também falo um pouco mais lá para frente. Bom, o bloco principal das pesquisas, as pesquisas culturais, eram baseadas em perguntas, 50 perguntas. Cada país que colaborou, que foi nessa pesquisa, que teve a sua amostragem feita, que teve coleta de questionário, entregava 2 perguntas que eram típicas daquele país. E as respostas eram certo, errado ou diferente. Então, por exemplo, as 3 perguntas que eu peguei desse questionário para mostrar para vocês, a pergunta é a seguinte: a primeira não é uma pergunta, é uma frase. No restaurante, você se levanta e vai até o balcão, paga sua conta e vai embora. Isso está certo, errado ou é simplesmente diferente do que você está acostumado? Não tinha certo ou errado, todas as perguntas eram essas. A outra, por exemplo, as outras perguntas aqui é o seguinte: beber em lugares públicos, parques e calçadas,
certo ou errado ou diferente. Avós viverem com os filhos adultos e os seus netos, é certo ou errado ou diferente? Eram 50 perguntas com essa característica. E foram feitas em 25 países, e cada país, tentava-se, a amostragem de cada país era feita de acordo com a estrutura socioeconômica de cada país. Então, tem lá 10% classe A, então 10% classe A, 20% classe B, 20% classe B, e por aí vai. E isso gerou um volume muito grande de dados. A intenção desse estudo, desse questionário cultural, que era a parte que o meu amigo se envolveu mais diretamente, era simplesmente identificar tendências de assimilação de outras culturas e conceitos. O grande fato aqui é que todas as respostas, se você tem uma pessoa aberta para novos conceitos, etc., todas as respostas deveriam ser diferentes. Não tem certo ou errado. Por exemplo, a primeira pergunta aí que eu coloquei era a pergunta que foi feita pensando na Nova Zelândia. Foi a Nova Zelândia que entregou essa pergunta. Aqui na Nova Zelândia, você está no restaurante, o garçom não traz a conta. Você vai até o balcão e você paga a sua parte e você vai embora. Então, se tem 4 pessoas, você vai lá, comi lá um filé com fritas e tomei uma Coca-Cola. Você paga e vai embora. Não tem essa de trazer a conta. Então, se você pergunta isso para um brasileiro, o brasileiro talvez fale, isso é errado, pô, o cara tem que trazer a conta aqui para mim. Ou seja, o cara não conseguiu assimilar que em alguns outros países isso pode ser diferente. Na introdução da pesquisa se falava sobre isso, que a ideia não é simplesmente você considerar o que está sendo feito no seu país correto, mas entender as diferenças culturais. Eu explicava isso muito claramente, senão todo mundo ia marcar errado o tempo todo, né? Bom, no mais, dizia claramente, a introdução da pesquisa dizia claramente, a ideia é identificar diferenças de padrões de assimilação cultural de culturas diferentes. Bom, qual é a ideia aqui? Quanto maior o número de certo ou errado, tá? Menor capacidade de assimilação cultural. Se uma pessoa marca errado em tudo, apenas o certo naquilo que veio do país dela, isso mostra que aquela pessoa tem baixa capacidade de assimilação cultural. Só para vocês terem uma ideia, a preparação desse formulário demorou 4 anos. 4 anos. Muitas universidades se envolveram nisso. Foi um processo de sociologia muito profundo, muito bem debatido, muito selecionado, muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido. A ideia era tentar entender porque, tendo esses dados, com esses dados em mãos, esses dados poderiam servir, por exemplo, para comunicação em massa, para propaganda, tem várias utilidades, entender qual é a capacidade de assimilação cultural de cada país. Bom, continuando. Os resultados foram bastante interessantes. E eu separei aqui os dados que o Caio me mandou, que é um dado parcial, mas que já nos ajuda. São os resultados gerais, tá? 3 países apresentaram alto nível de assimilação cultural. Nova Zelândia, Índia e África do Sul. Marcaram menos de 60% certo ou errado. Na sequência, com mais de 60% e menos de 70%, a Grã-Bretanha, França, Brasil, Uruguai, Irã, Emirados Árabes, China e Rússia. Continuando. Entre 60% e 70%, ou melhor, entre 70% e 80%, Itália, Áustria, Holanda, Noruega, Austrália, Espanha e Portugal. Vai diminuindo progressivamente a capacidade de assimilar diferenças culturais. Desculpa. Continuando. Entre 70% e 80%, México, Argentina e Bélgica. E países com a menor capacidade de assimilar, segundo essa pesquisa, tá? Tem uma certa generalização, entendo, é o resultado da pesquisa. Claro, é uma amostragem muito grande. E, finalmente, com um nível superior a 90%, dizendo certo ou errado, está Dinamarca, que foi o líder com 92%, Alemanha com 90%, Japão e Polônia com 90%. Eu não quero entrar nesses detalhes, não é essa parte aqui que eu quero falar para vocês. O mais legal
é o que vem na sequência. O que vem na sequência é o seguinte: o Caio, que também viajou muito comigo, inclusive, o Caio separou algumas coisas importantes para fazer análises diferentes. E uma das coisas que ele fez, uma das análises que ele fez foi separar dos dados socioeconômicos, vamos analisar apenas as pessoas que viajam muito. E olha só o que acontece em termos de resultado. Quando você pega os resultados das pessoas que viajam muito, todas as pessoas em todos os países aumentam a capacidade de assimilar culturas diferentes. Todos os países, exceção a Alemanha, mas ficou muito perto a Alemanha também de entrar nesse grupo, todos os países, inclusive os países que tinham muita dificuldade de assimilar culturas diferentes, como Japão, Polônia, Dinamarca, todos eles se tornam países, se tornam pessoas mais tolerantes. O que quer dizer isso? Quando você pega os dados, por exemplo, da Alemanha, onde tinha uma flexibilidade muito grande de assimilar culturas diferentes, e você separa daquele dado, daquele grupo de pessoas, da amostragem, as pessoas que marcaram lá no dado socioeconômico, pessoas que viajam muito, que conhecem um determinado número de países, que viajam com uma determinada frequência, e você lê o formulário dessas pessoas, a maior parte dessas pessoas, ao invés de marcar certo ou errado, elas marcam diferente, ou seja, mostrando que elas têm capacidade de assimilar novas culturas. E o resultado é muito interessante. Quanto maior o número de países visitados, menor é o número de certo e errado. Não é um dado fantástico, é um dado extraordinário. As pessoas viajam automaticamente, está aí, está provado que as pessoas assimilam melhor a cultura. Mas esse não é o dado mais interessante. O dado mais interessante é o dado que a gente analisou, que o Caio analisou, quando foram aplicados os testes de inteligência. Foram aplicados 7 diferentes testes de inteligência. Para inteligência geral, o WISE-4 ou o Stanford Binet. Para habilidade de processamento cognitivo, o WJ4 e o DAS-segundo, 2. Para inteligência não verbal, matrizes progressivas de Raven. Para pensamento racional, teste de reflexão cognitiva. E para inteligência emocional, o MS-SATE. E aí fizeram uma correlação. Pegaram as pessoas mais inteligentes, com as melhores respostas, e fizeram alguns cruzamentos. Bom, olha só que curioso. O teste de correlação vai de 0 a 1. Tá? Quanto mais perto de 1, maior é a relação. Educação acadêmica, 0,89. Ou seja, as pessoas que têm educação acadêmica, mais educação acadêmica, têm um alto nível de inteligência. Continuando. As pessoas que têm uma renda mais elevada têm, normalmente, segundo essa pesquisa, uma capacidade de inteligência maior. As pessoas que viajam mais têm mais capacidade, são mais inteligentes, segundo os testes que foram aplicados nesse grupo gigantesco de 14.700 pessoas, são mais inteligentes. E as pessoas que têm mais diversidade em viagens, que era uma das perguntas, quantos países você visitou, em quantos continentes diferentes, quanto mais diversa é a viagem, mais inteligente é a pessoa. Então, olha só que coisa assim surpreendente. Segundo essa pesquisa gigantesca, organizada por 20 universidades, 16 universidades em 8 países, é isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui para não falar besteira. Não, exatamente isso. 16 universidades em 8 países. Anos de preparação de questionário, 25 países, 14 mil. Não tenham dúvida, uma pesquisa com 14.700 pessoas é gigantesca. Ela diz, entre outras milhões de coisas, você pode pesquisar milhões de coisas aqui nessa pesquisa, pode extrair diversos dados. Eu, infelizmente, não tenho acesso aos dados. Mas o que se diz é, as pessoas que viajam mais têm mais capacidade de aceitar diferenças culturais, portanto, étnicas também, e, sobretudo, quanto mais você viaja, mais inteligente você é. Possivelmente, não pela viagem em si, mas pelo fato de você ter a capacidade de assimilar novas culturas. Assimilar novas culturas lhe faz mais inteligente. É isso
que prova essa pesquisa. Espero que você tenha gostado desse material. Antes de você sair, você deixa o like, você se inscreve no canal, você marca o sininho de notificação. É importante para a gente, ajuda demais no crescimento e no desenvolvimento. Como eu disse, essa live, esse vídeo, vai aí, é uma homenagem ao meu amigo que nos deixou em maio de 2021, durante a pandemia, mas fico muito feliz de poder lembrar dele e fazer um videozinho falando coisa legal, um trabalho legal que ele fazia. E eu me lembro perfeitamente bem do dia que ele me passou esses dados, foram alguns meses antes dele, né? E fica aqui a minha homenagem ao meu amigo, que eu sinto muita saudade, e espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, vocês deixam o like, vocês se inscrevem no canal e vocês marcam o sininho de notificação. Um grande abraço a todos e a gente se vê aqui no De Fora Pra Dentro. Valeu!